O processo de desencarne é uma transição delicada, marcada por percepções que variam de acordo com o estado emocional, o estado espiritual de cada espírito. Muitos desencarnados, especialmente aqueles ainda apegados à vida aqui na matéria, podem interpretar suas experiências iniciais após a morte com base em suas vivências terrenas. Assim, ao se depararem com uma autópsia conduzida, uma necrópsia por um médico legista, eles podem perceber a situação como algo comum e rotineiro para eles, algo que era do seu dia a dia quando vivos aqui na matéria. Então eles vão fazer comparações, como por exemplo, a ida a um açougue para comprar carne. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo delicado nós vamos entender melhor todo esse processo, como um espírito desencarnado pode entender o processo de necrópsia do antigo corpo que pertencia a ele. Sob o olhar do espírito desencarnado. Para esses espíritos que ainda não compreenderam, não entenderam plenamente que desencarnaram, o ambiente do necrotério pode ser assimilado às atividades cotidianas que realizavam em vida. O som das ferramentas dos legistas, dos médicos, o cheiro do sangue, a manipulação dos seus antigos corpos físicos podem ser entendidos como uma extensão de algo que fazia parte da sua rotina, como cortar carne para preparar uma refeição. Essa interpretação é reflexo de um mecanismo psicológico. O espírito usa memórias familiares para dar sentido ao que está vivendo naquele momento. Mas por que o espírito interpreta assim, dessa forma? Resíduos de rotinas terrenas. Espíritos que mantinham forte conexão com as tarefas materiais tendem a reproduzir essas mesmas impressões no mundo espiritual. Estado semiconsciente. No desencarne, muitos espíritos ficam em um estado de semiconsciência, algo como se estivessem sonhando. E nesse estado, as atividades da vida física podem se misturar a essa nova realidade, agora lá no mundo espiritual. Desconexão gradual do corpo. O processo de desligamento do cordão de prata ocorre gradualmente, permitindo que o espírito ainda tenha sensações, percepções do corpo físico. Mas vamos utilizar exemplos para entender tudo isso melhor. Pense em alguém que durante toda a sua vida tinha o hábito de ir ao açougue toda semana. Após um desencarne repentino, como em um acidente, o espírito se sente preso à sua rotina. Quando o corpo passa pelo processo de necrópsia ou autópsia, ele percebe as ferramentas do legista, o ambiente do necrotério como uma extensão de suas próprias atividades, comparando a experiência de estar dentro de um açougue, escolhendo cortes de carne. Esse tipo de visão pode até gerar um certo desconforto, mas não é vivida com um sofrimento consciente. É como se o espírito estivesse sonhando, como dizemos agora há pouco, misturando elementos que conhecia da sua antiga rotina com a nova realidade no mundo espiritual. A importância do acolhimento espiritual. É nesse momento de transição que os amparadores espirituais desempenham um papel essencial, ajudando o espírito a compreender sua condição agora e se desconectar aos poucos do corpo físico. Eles trazem tranquilidade, ajudam o desencarnado a perceber que aquilo que parece tão real é apenas uma projeção da sua mente, criada a partir de suas memórias terrenas. Os amparadores podem usar imagens,
sensações familiares ao espírito para conduzi-lo a um estado de maior compreensão. Vamos utilizar de um exemplo também para entendermos tudo isso. Um espírito que associa a experiência no necrotério a um açougue pode ser levado a entender que o processo não é agressivo ou ameaçador, mas simplesmente técnico, é necessário. E como evitar essas dificuldades de entendimento no desencarne? 1. Preparação espiritual em vida. A meditação, o estudo sobre a vida após a morte, nossas orações, a prática do desapego ajudam a facilitar a transição. 2. Cultivar a consciência espiritual. Desenvolver a noção de que o corpo é um instrumento temporário pode reduzir o impacto das experiências pós-desencarne. 3. Ações positivas de encarnados. Orar pelos desencarnados, tratar o corpo com respeito são formas de aliviar a transição. E para terminarmos, para o espírito em transição, o ambiente do necrotério pode ser assimilado a algo rotineiro e familiar, como a ida a um açougue. Essa percepção é uma adaptação do subconsciente ao processo de desconexão do corpo físico. O espírito está deixando aos poucos o corpo físico. Com o tempo, com a ajuda dos amparadores, o espírito compreende a verdadeira natureza da sua nova condição, superando as impressões iniciais. Como espiritualistas, é importante lembrar que o desencarne é parte natural da jornada evolutiva e que essas experiências são apenas transitórias. Cabe a nós, enquanto encarnados, ajudar os desencarnados por meio da oração, da elevação espiritual, contribuindo para que a sua passagem seja a mais serena possível.